Senhor, meus irmãos, hoje é o dia 68 da nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias e hoje vamos finalizar os comentários de 2 aos Coríntios, lendo os dois últimos capítulos, capítulo 12 e o 13. Capítulo 12. Temos de ter em mente que nesse capítulo o propósito de Paulo era responder a seus críticos e provar seu chamado apostólico, embora usemos parte dele como bênçãos devocionais. No capítulo anterior, ele decidiu recontar essas coisas que mostram suas fraquezas a fim de dar toda a glória a Cristo. Esse capítulo apresenta 4 provas do apostolado de Paulo. A primeira, as revelações de Cristo. A segunda, o espinho em sua carne. O terceiro, os sinais, ou a terceira, os sinais apostólicos. E a quarta prova, a coragem ao lidar com o pecado. As revelações de Cristo, capítulo 12, versículo 1 até o 6. O homem Paulo fala de si mesmo. Imagine guardar segredo de uma experiência emocionante como essa por 14 anos. Sem dúvida, Paulo apresenta revelações divinas que nenhum outro homem viu ou ouviu. O Senhor o escolheu como instrumento que revelaria ao mundo a grandiosidade da graça de Deus. O terceiro céu é o paraíso, o próprio céu da presença do Senhor. Não sabemos o que o Senhor disse a Paulo. Ele nunca falou a respeito dessa experiência para evitar que qualquer cristão o honrasse mais do que merecia. Isso é uma prova de sua humildade. Se Paulo não fosse o servo escolhido, Deus não lhe daria essas revelações. Em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11, Paulo afirma que recebeu as revelações que ensina diretamente de Deus, não de outro apóstolo. O espinho em sua carne é a segunda prova do seu apostolado, versículo 7 até o 10. A melhor sugestão a respeito desse espinho é um problema ou uma doença na vista, mas não sabemos o que era com certeza. Paulo, quando se converteu, ficou cego de forma sobrenatural, Atos 9, versículo 9, e talvez alguma debilidade visual tenha permanecido nos anos posteriores. Gálatas capítulo 4, versículo 15 e capítulo 6, versículo 11, ele escreve com que letras grandes. Isso sugere um problema oftalmológico. Isso devia ser uma provação física e emocional para Paulo e ser honestamente chamado de espinho, estaca na carne. O espinho, fosse o que fosse, era um fardo para ele e o fazia sofrer. Ele pediu que o Senhor tirasse esse espinho. O espinho prova sua experiência celestial, relatada nos versículos 1 até o 7. Pois Deus deu-lhe o espinho, a fim de impedir que ele se exaltasse a si mesmo. Agora Paulo admite ser fraco, acusação já feita por seus inimigos coríntios. Porém, essa fraqueza era uma dádiva de Deus. Na verdade, a fraqueza de que o acusavam era um argumento a favor de sua autoridade apostólica. O espinho de Paulo nos traz várias lições práticas. Primeira, as bênçãos espirituais são mais importantes que as físicas. Segunda, nem sempre a oração não respondida quer dizer que a necessidade não foi satisfeita. Terceira, se Cristo estiver presente na fraqueza, esta fortalece. Quarta, existe graça na satisfação de qualquer necessidade. Terceira prova do apostolado de Paulo, os sinais apostólicos, capítulo 12, versículo 11 ao 18. Paulo apenas defende seu ofício quando diz não ser inferior a nenhum dos apóstolos, mas não está exaltando a si mesmo. Observe que Paulo enumera diversos sinais que comprovam seu apostolado, a começar pela persistência. Espera-se que menciona milagres e prodígios, mas não a persistência. No entanto, o que evidencia seu chamado e seu comissionamento divinos é sua firme constância na tribulação. Ele também menciona uma atitude em relação ao dinheiro. Podemos afirmar como fato aceito que a atitude do servo no que diz respeito às coisas materiais
é um indicativo de sua vida e de sua visão espirituais. O verdadeiro servo de Cristo não pode amar o dinheiro. Paulo lembra-os de que ele e Tito, ao se sustentar e ao ajudar com generosidade aos coríntios, provaram seu amor sincero pela igreja. Os milagres e os prodígios sozinhos não comprovam que um homem foi enviado por Deus. Podemos crer em qualquer milagre que Deus dê ao servo que tem a vida e motivos puros. Porém, quando esse servo não leva uma vida correta, os milagres, embora tenham vindo do Senhor, não está aprovando a vida dessa pessoa. Não é uma credencial que essa pessoa tem uma vida correta diante de Deus. Muitas vezes Deus opera milagres para abençoar pessoas, abençoar a igreja, mesmo que o pregador ou aquela pessoa a quem Deus esteja usando não esteja andando de forma correta e sincera diante de Deus. Mas depois as consequências vão vir, isso é certo. Quarto e último sinal ou prova de que Paulo era um apóstolo, a coragem ao lidar com o pecado. Versículo 19 até o 20. Paulo escreve: Temo, pois, que, indo ter convosco, vós me acheis diferente do que esperáveis. Ele adverte-os: Temo, pois, que não vos encontre da forma ou na forma em que vos quero. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vocês. O mercenário foge quando o lobo vem, mas o pastor verdadeiro fica e protege as ovelhas. Paulo não fugiria. Ele até enumera os excessivos pecados que havia na igreja, embora tivesse tratado com o ofensor mencionado em 1 Coríntios capítulo 5. Havia outros pecados que precisavam de atenção. De fato, um pouco de fermento levedara toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Essa passagem menciona dois tipos de pecado: os sociais, versículo 20, e os sexuais, versículo 21. A igreja de Corinto tinha filhos pródigos e os irmãos mais velhos destes, e ambos precisavam se arrepender. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o que começara apenas com facções, agora transforma-se em discussões, brigas e tumultos. Satanás estava no comando da igreja, pois Deus não faz confusão. Quem é o autor e pai de toda confusão dentro da igreja é o diabo. Os ensinamentos falsos levam a uma vida falsa. É isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Esse capítulo serve muito bem como teste para os servos cristãos. Todos nós devemos estar em comunhão com Deus e receber nossas mensagens apenas de Deus. Todos devemos ter graça para resistir ao sofrimento. Não ousemos ter amor ao dinheiro ou temor ao homem que nos impeça de lidar com o pecado. Que Deus nos ajude a ser o tipo de servos que elogia e que abençoa. 2 Coríntios capítulo 13. Paulo chega ao fim de sua carta e finaliza com várias admoestações para a igreja. Versículo 1 até o 4. Estejam prontos para a minha visita. No capítulo 12, versículo 14, ele mencionou sua terceira visita e aqui repete as admoestações. Ele refere-se à lei do Antigo Testamento, que determina que são necessárias 2 ou 3 testemunhas para estabelecer a verdade em relação a um assunto, conforme está prescrito na lei, em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, como também que sua terceira visita é a última chance que Deus dá à igreja para acertar as coisas. Ele os lembra de que já os visitara, que nessa sua visita julgaria com severidade os que pecaram. Ele provaria o que não era um fraco por meio de sua coragem em lidar com o pecado. O versículo 4 apresenta uma declaração interessante. Cristo parece revelar fraqueza em sua morte, contudo sua ressurreição mostra o poder de Deus. Em sua visita anterior, Paulo pareceu mostrar fraqueza quando serviu, mas seria diferente nessa próxima visita. Há momentos em que, por meio de uma aparente fraqueza, mostramos o poder do Senhor em nós, e outros em que devemos ser fortes
pelo poder de Deus. A experiência de Paulo do espinho na carne exemplifica o ser fraco nele, embora vivesse no poder de Deus. Os coríntios teriam poupado a si mesmos e a Paulo um bocado de sofrimento se tivessem obedecido à palavra de Deus. Os cristãos trazem problemas para si mesmos, para os outros e para a igreja quando ignoram a palavra ou se opõem a ela. Muitos pastores já sofreram Getsêmani por causa de cristãos que se recusam a ouvir a palavra de Deus. Tenha certeza de sua salvação, versículo 5 até o 7. Essa é outra admoestação que Paulo faz à igreja de Corinto, nessas últimas linhas da carta. Tenha certeza de sua salvação, versículo 5 até o 7. Já era tempo dos coríntios examinar a si mesmos, em vez de gastar tempo à procura de falhas em Paulo. O cristão verdadeiro tem Cristo em si, e é assim que o crente deve se comportar. Não ficar julgando os outros, observando os outros, achando falhas nos outros, mas atentar para a tão grande salvação que ele recebeu de Cristo e guardá-la, vivê-la até o dia da volta do Senhor. Terceira exortação ou admoestação de Paulo para a igreja de Corinto, versículo 8 até o 10, obedeça à palavra de Cristo. A igreja de Corinto dava muito ouvido às vozes de falsos mestres. Então Paulo, nessa exortação, os leva a entender que eles devem buscar o que é certo, obedecer à palavra de Deus. Versículo 11 até o 14, sejam maduros em sua fé. Observe o amor que flui dessas palavras finais. Ele chama todos os cristãos coríntios de irmãos, sem fazer distinção entre os que o atacam e os que o apoiam. A palavra a Deus, versículo 11, significa regozijo. Ele escreve com lágrimas, capítulo 2, versículo 1 até o 5, contudo encontra regozijo sempre em seu coração e agradece por tudo. Aperfeiçoai-vos é outra admoestação para que cresçam em fé, versículo 9. As bênçãos com que Paulo encerra a carta era o destino deles se forem cristãos maduros. Eles deviam confortar uns aos outros e serem unidos, terem paz e comungar uns com os outros e com Deus. Era costume entre os crentes orientais se despedir com um ósculo santo, versículo 12. Ósculo, beijo. Uma versão moderna diria um aperto de mão para todos, porque esse é o nosso costume hoje, né? Mas antigamente o costume era beijo, e considerado um beijo santo, um beijo respeitoso. Paulo encerra com uma das maiores bênçãos da Bíblia, a bênção da Santíssima Trindade. Em algumas versões está no versículo 13, em outras versões o versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo leva-nos a Belém, onde ele se fez pobre por nós, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 9. O amor de Deus transporta-nos ao Calvário, em que Deus Pai deu seu Filho. E a comunhão do Espírito Santo remete-nos ao Pentecostes, em que o Espírito batizou todos os crentes no corpo de Cristo. Como essa bênção foi apropriada para essa igreja dividida e materialista. Muitas igrejas atualmente precisam dessa bênção. Então encerra aqui os nossos comentários na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. No próximo vídeo já falaremos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UESB. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.